Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje vamos contar histórias aqui sobre misticismo, ocultismo e pacto com o diabo no rock. Será que é verdade? É boato? Vamos ver. Mas deixa o like aí, não se esquece de se inscrever. Bora lá! Lembrando que quem tiver no Apoia-se esse mês está concorrendo a um kit da Guitar Center Music. Dá uma olhada na descrição do vídeo aqui, tem o link da Guitar Center e do Apoia-se. Agora vamos mergulhar de cabeça no ocultismo no rock. Vamos falar desse cara aqui. Não estou falando do Ozzy, não. Tudo bem que o Ozzy é o príncipe das trevas, mas eu estou falando do cara que inspirou Mr. Crowley. Mr. Crowley, ou Aleister Crowley, foi um dos maiores ocultistas de todos os tempos. Ele inspirou até o Raul Seixas na música Sociedade Alternativa. Apesar dele ter morrido nos anos 40, entrou em moda falar sobre Aleister Crowley nos anos 60. Então, o cara inspirou desde David Bowie até Rolling Stones, muita gente mesmo. O Dave Mustaine, do Megadeth, era fascinado por magia negra. Inclusive, ele chegou a praticar rituais na adolescência. Esse assunto você vê em algumas músicas do Megadeth. Tem a The Conjuring, tem a Five Magics, que eu toquei agora há pouco aqui, um trecho do álbum Rust in Peace. E aquele papo, magia, feitiçaria. Não é feitiçaria, é tecnologia. Sabe aquela história de músico que faz pacto com o diabo, magia negra, para ficar famoso, milionário, para conseguir todas as glórias? Pois é, segundo ele, não deu muito certo isso daí. Ele já falou que as pessoas dizem assim, coitado do Dave, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Ele gostaria que as pessoas dissessem realmente que o Dave Mustaine, ele falando dele mesmo, mexeu com magia negra e se deu mal. É essa que é a história. Então ele culpa coisas que não deram certo ali na carreira por causa da magia negra. E vocês, quais histórias de músicos ou de artistas no geral que fizeram pacto com o diabo, mexeram com magia negra, que vocês já ouviram falar? Comentem aí. Como eu entrei pro satanismo, eu tinha 11 anos de idade. Foi aqui em São Paulo, num lugar aí de magia negra. Eu fui lá assistir um ritual deles, me interessei. E não foi na segunda vez que eu fui lá, eu fiz o pacto. Será que existe alguma explicação para tanta genialidade do Jimi Hendrix, por ele ter revolucionado a guitarra, por ter sido tão importante para o instrumento como ele foi? Pois é, segundo ele, não era ele estava possuído, tinha um espírito dentro dele. Para ele, não era ele que estava compondo, cantando as melodias, era esse espírito. Ele estava possuído, ele estava ali em outra dimensão. Essa história começa a ficar mais interessante porque, segundo consta, o Hendrix tocou com o filho de um sacerdote voodoo da África. Esse cara, esse filho do sacerdote, disse que o som do Hendrix era muito parecido com o que rolava em rituais voodoo. Então não tinha como ele fazer aquele som sem ter participado desses rituais. Sinistro. Será que o Hendrix era mais ligado nesse papo de ocultismo aí, mais do que a gente imagina? Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa estar possuído para aprender guitarra e bem. Eu estou aqui para te ajudar. Meu curso online está na descrição do vídeo. Não importa idade, aptidão, todo mundo pode aprender. Você vai ter contato direto comigo para tirar dúvidas. A gente vai ter que falar dos Beatles aqui, porque segundo alguns biógrafos da carreira do John Lennon,
ele chegou a curtir o lance do ocultismo. Tanto é que na capa do Sgt. Pepper's, grande álbum aí, muito famoso da banda, importante na carreira deles, tem o Aleister Crowley. Ele aparece lá na capa. O relacionamento do John Lennon com esse assunto nunca ficou muito claro. Parece que ele chegou a fazer rituais nos anos 60, mas ao mesmo tempo isso era algo comum. Outros já dizem que ele curtia muito, então vai saber. Isso já abre espaço para outros boatos, como por exemplo, o John Lennon teria feito pacto com o diabo e duraria 20 anos. Esse pacto era para ele ficar mais famoso que Elvis Presley. Passou esse período, ele morreu. No caso do Jimmy Page, grande Jimmy Page, Led Zeppelin, já ficou público e notório que ele é um grande fã do ocultismo. Dizem que ele comprou uma casa que pertenceu ao Aleister Crowley, dizem que ele chegou a participar de leilões para conseguir objetos do ocultismo, inclusive ele teria feito rituais para entrar em contato com os mortos. Com isso, muita gente começou a falar que o Led Zeppelin era uma banda satânica, que as músicas tinham a ver com um demônio, e que a morte do baterista John Bonham, a morte do filho do vocalista Robert Plant, era uma consequência trágica disso. Mas o próprio Jimmy Page já disse que isso é tudo mentira, ele desmentiu, não gosta do demônio, coisa nenhuma. Ele simplesmente tem interesse por magia e assuntos como misticismo. A melhor história de satanismo não é, na verdade, no rock, e sim no blues. Mas como o rock veio do blues, vale a pena mencionar aqui. Eu estou falando de Robert Johnson, ele que é o ídolo do Eric Clapton, do Keith Richards. Ele é o maior bluseiro que já existiu. O Robert Johnson fazia som nos anos 30 e ele deixou apenas 29 canções gravadas. Essa história é muito interessante. Dizem que o Robert Johnson era um guitarrista comum, só que ele desapareceu por um tempo e quando ele voltou tocando e muito. O próprio Keith Richards disse que quando ouviu pela primeira vez, pensou que eram 2 guitarristas tocando ao mesmo tempo. O fato dele ser lá dos anos 30 e não ter muito registro, acaba gerando muita lenda, buchicho. Uma delas é que ele tocava de costas para o público, porque quando ele tocava ele ficava com a cara do demônio, então ninguém podia ver ele com a cara do demônio. Por outro lado, dizem que vários bluseiros da época tocavam de costas, que era para ninguém ver o que eles estavam, a técnica, eles estavam escondendo o que eles tinham aprendido, às vezes colocava até um lenço em cima da mão. Essas histórias foram ganhando mais força, porque em algumas músicas dele, ele falava sobre como os cães do inferno o perseguiam e o pacto que ele tinha feito com o diabo. Robert Johnson foi o primeiro do Clube dos 27. O que é isso? São aqueles que morreram com 27 anos. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Só que na época ele não era famoso como hoje. Ele simplesmente desapareceu. Só nos anos 60 que um pesquisador foi atrás, encontrou certidão de óbito dele e não tinha causa da morte. Então começou, então realmente ele foi alcançado pelos cães do inferno, ele foi acertar as contas com o diabo. Enfim, para quem curte guitarra, não se esqueça de conferir A Encruzilhada, filmaço. Tem o Steve Vai tocando, fazendo um duelo. O ator principal é o carinha do Karate Kid, o Ralph Macchio. E tá rolando um documentário com o Robert Johnson no Netflix atualmente também. Vale a pena conferir. Muito obrigado por todas as sugestões de vídeo que vocês estão me mandando lá no inbox do Instagram. Me segue lá, eu tô seguindo de volta, tá me ajudando bastante. E é isso, toda terça-feira tem vídeo novo. A gente se vê na próxima. Valeu!